Nos circuitos elétricos, a maioria dos exercícios, você precisa chegar nesse tipo de circuito. Um circuito simples, onde você tenha apenas uma fonte de tensão, geralmente ideal, e um único resistor, que é a partir daqui que você vai começar a raciocinar com a lei de Ohm. A lei de Ohm, ela vai dizer que U é igual a RI, onde aqui é o volt, aqui é a resistência em Ohm, e esse aqui é a corrente em ampere. Então, assim, o objetivo desses circuitos é sempre chegar nesse pequenininho, para você poder raciocinar. A gente vai dizer que a corrente ela vai sair daqui do polo positivo, que é a barrinha grande, e vai rodar desse jeito, até chegar na barrinha pequena, que é o zero. Então, aqui a gente vai fazer uma voltinha com a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela dá essa voltinha. O objetivo dos circuitos é tentar chegar nisso, para poder fazer o quê? Saber quantos volts tem lá, quantos amperes tem aqui, é esse tipo de coisa, ok? E aí a gente tem dois tipos de associação: associação em série, associação em paralelo. A associação em série ela é a mais fácil, porque você vai ter a corrente passando por aqui, dando uma voltinha, sem nenhuma divisão. Ou seja, a série é quando você não tem um nó, quando você não tem uma bifurcação para a sua corrente. Lembra que a corrente é um fluxo de carga, e o fluxo é igual, assim, é análogo à água, A água está vindo lá, ela vai ter caminhos. Então, se ela passar no mesmo cano, é uma série. Se você dividir para canos diferentes, você teria um paralelo. Mais ou menos essa ideia. O resistor equivalente, ele significa que resistor eu coloco no lugar desses caras para fazer a mesma coisa. Por exemplo, se eu tiver uma nota de 100 e quiser gastar esses 100 reais comprando algo de 2 reais, o cara pode não aceitar, porque não vai ter troco. Então o que eu faço? Eu troco esse dinheiro. Eu posso trocar esses 100 reais por 10 notas de 10. Então eu tenho o mesmo dinheiro equivalente, vai produzir o mesmo efeito, só que eu vou poder trabalhar melhor com ele. O resistor equivalente faz a mesma coisa, Então, no caso do resistor em série, basta a gente somar os resistores. Então, se eu tenho um resistor que vale 2 ohms e um resistor que vale 4 ohms, eu posso retirá-los e usar um único resistor, que é a soma dos dois. Ou seja, na resistência em série, o resistor equivalente da série, ele é a soma das resistências individuais. Então, no meu exemplo aqui, a resistência equivalente vai ser a soma de 2 mais 4, 6. Então, funciona como se eu tivesse uma única resistência no valor de 6 ohms. Como se eu tivesse uma única resistência de 6 ohms. Com os meus 12 volts. E aí, nesse circuito, eu aplico o igual a RI. Então, quando eu aplico o igual a RI, eu encontro quantos amperes estão circulando. Então, eu tenho 12 é igual a 6I, então essa corrente vale 2 amperes. Esse valor de 2 amperes eu volto para cá para poder ver quantos volts cada um gasta. Isso quer dizer que aqui eu vou ter 2 amperes, aqui eu vou ter 2 amperes, aqui eu vou ter 2 amperes, 2 amperes, e você volta com os 2 amperes daqui. Legal? Você está tendo essa circulação desses 2 amperes. Quantos volts cada um gasta? Você tem que pensar assim, o seu volt, ele só vai gastar quando passar na resistência. E o seu ampere, a sua corrente, ela só vai dividir no nó, tá? Ou seja, enquanto você não tiver, os fios são ideais, então você só vai gastar volt quando você atravessar a resistência. Então, por exemplo, a gente vai dizer assim, nessa barra grande, eu tenho 12 volts, e na barra pequena, eu tenho 0 volts, tá? Seria o mais, e o menos aqui. Então, daqui para cá eu não tenho resistência, tá vendo? Então, aqui eu também tenho 12 volts. Daqui para cá eu não tenho resistência, então aqui eu tenho 12 volts. Daqui para cá eu tenho essa resistência, então eu vou gastar alguns volts. Quanto? O igual a RI. Então, eu vou gastar o valor da resistência, 2, vezes a corrente, 2. Então, eu vou gastar 4 volts. Então, se eu tinha 12 volts e eu perdi 4 volts, eu vou ficar com 8 volts. Então, aqui eu tenho 8 volts. Tanto que, quanto esse cara vai gastar? Esse cara vai gastar 4 vezes 2, 8 volts. Então, dos 8 volts, ele gasta 8, não sobra nada, 0 volt, voltei para o 0 volt. Ok?